Ele nos ressuscitou espiritualmente, manifestando assim a sua graça sobre as nossas vidas. Então os 3 primeiros capítulos ele vem falando sobre isso, sobre a maneira maravilhosa como Deus nos resgatou das trevas. Aí você pergunta, como podemos então, diante desses 3 primeiros capítulos, onde se fala desse amor de Deus manifestado na vida do seu povo, como podemos demonstrar toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento diante disso que ele fez por nós, tendo em vista que não há como pagá-lo, tendo em vista que não há necessidade de tentar fazer isso, uma vez que ele já fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Como então demonstrar nossa gratidão e o nosso reconhecimento? Isso nós encontramos na segunda parte da carta, que compreende os capítulos 4, 5 e 6. Vocês entenderam? Capítulo 1, 2 e 3, ele fala das grandezas de Deus em nossa vida. Capítulo 4, 5 e 6, praticamente ele nos diz como viver uma vida que agrada a esse Deus, diante de tudo aquilo que ele fez por nós. Como responder a essa vocação dele em nossas vidas, ou a vocação a que fomos chamados. Veja como ele inicia a parte prática da carta, no capítulo 4, a segunda metade da carta, que fala disso. Versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É assim que ele começa. E aí no capítulo 4 ele vai falando sobre isso. Busquem a comunhão entre vocês, exercitem os dons espirituais, procurem viver uma vida santa. Resumindo, é isso que nós encontramos no capítulo 4 da carta aos Efésios. Ele chega ao capítulo 5, veja como ele abre o capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, ou por tudo isso, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele continua: vivam em amor, fujam de uma vida de pecados, andem como sábios, encham-se de quê? Do Espírito Santo de Deus. Esse é o conteúdo do início do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, até que ele então entra no contexto familiar e passa a falar exatamente a partir do versículo 22, como deve ser um lar cristão. E aí ele começa tratando da relação conjugal. Essa viagem que começa com os votos matrimoniais, que só finaliza, só se encerra no fim da vida aqui, como costumam dizer os celebrantes, até que a morte os separe. Veja só, por mais tentador que seja tratar dos deveres dos esposos e esposas, maridos e mulheres aqui, eu fui orientado pela irmã que me convidou, né, a centrar no papel masculino. E é isso que eu vou fazer, baseado no tema amar, eis o dever do marido cristão. Qual o dever do marido cristão? Amar, eis o dever do marido cristão. Vamos fazer a leitura do texto em questão e depois faremos mais uma oração. Acompanhe comigo a partir do versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E essa é a razão, verso 23. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é também o cabeça da igreja, sendo este mesmo Cristo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, da mesma forma também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e foi capaz de se dar ou se entregar por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Da mesma maneira, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, pelo contrário, a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. E por que ele faz isso? Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Eu sei que esse é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Não obstante, cada um per si também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos é um privilégio poder estar diante da Tua palavra. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos em Cristo, espalhados pela face dessa terra, perseguidos, maltratados em razão de sua fé, a mesma preciosa fé que o Senhor nos concedeu, não têm essa mesma preciosa liberdade que temos hoje. E por isso, ó Deus, entendendo que somos privilegiados pelo Senhor, nós te rogamos, ajuda-nos a manter toda a nossa concentração na Tua palavra essa noite. Toda a nossa atenção aos textos bíblicos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é particularmente interessante por uma razão. E você deve ter percebido, é claro. É que Paulo faz um misterioso e didático paralelo entre as relações Cristo e igreja, homem e mulher. Ele faz esse paralelo, que é um paralelo muito misterioso e que é ao mesmo tempo um paralelo didático, para que a gente, olhando para a relação entre Cristo e a igreja, entenda que padrão ele espera de nós também na relação marido e mulher. Então perceba, nos 3 primeiros versículos, a postura da mulher em relação ao seu marido reflete ou deve refletir a postura da igreja em relação ao próprio Cristo. E que postura é essa? Submissão. Submissão. E antes que as mulheres me olhem como estão olhando de fato agora, eu quero lembrá-las, queridas, que 3 versículos são separados para tratar ou para falar do papel da esposa. 8 versículos são separados para tratar do papel do marido. Mas isso é lógico. Afinal de contas, segundo o texto, ele é quem na casa? Ele é o cabeça. E sobre ele recai a grande responsabilidade. A grande responsabilidade. A postura do homem em relação à esposa, segundo o texto, deve refletir a postura do próprio Cristo em relação à igreja. Você entende isso? A postura da mulher é a postura da igreja em relação a Cristo. Essa nós conhecemos bem. A postura do homem é a postura de Cristo em relação à igreja. E o que é que ele coloca como sendo a grande questão? Qual é a postura de Cristo em relação à igreja? Amá-la. É o que ele exige aqui. Amá-la. Veja o versículo 25. Ele abre dizendo assim: maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Com que tipo de amor? Você sabe que Paulo fecha aqui as arestas para que a gente não fique assim, pensando, o que ele quer dizer com isso? Com que tipo de amor nós devemos amar as nossas esposas? Para que não nos restem dúvidas a respeito disso, de que tipo de amor ele está falando, aí ele completa o verso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, ou com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. Pesado isso aqui, não é? Agora veja uma coisa, esse amor, ele é caracterizado especialmente por uma ação, a ação de doar-se, a ação de doação. Tanto é verdade isso que ele finaliza o verso dizendo o que esse amor levou Cristo a fazer por essa igreja. Como é que ele encerra o verso falando? Ele que a si mesmo, olha o amor, se entregou por ela. E com isso, meus irmãos, a gente já deve perceber que não se trata aqui de um mero sentimento. Ainda que sentimentos, obviamente, devam estar envolvidos nessa relação, quando ele trata desse tipo de amor, ele está falando de uma postura, de um compromisso assumido, e não meramente de sentimentos. Um compromisso que vai levar o homem, ou que deve levar o homem, a buscar adaptar a sua própria vida para suprir as necessidades de sua mulher. Você entendeu como é que ele se cancela nesse sentido? Esse tipo de amor leva o homem a adaptar sua própria vida às necessidades de sua esposa. Ele agirá dessa maneira, porque se isso não acontece, ou seja,
se ele não se dispõe a fazê-lo, ele não estará vivendo de uma forma que agrade a Deus. Aqui não é uma questão opcional, eu não penso assim. Se ele não se dispõe a entender que precisa adaptar a sua vida às necessidades de sua esposa, como prova de que ele está vivendo o mesmo amor que Cristo viveu com a igreja, o mesmo tipo de amor, ele estará vivendo em pecado contra Deus. Mesmo que ele seja um pastor da igreja, um diácono, um presbítero ou qualquer outro membro, ele se tornará um crente insensato, como o próprio texto nos coloca aí. Veja o verso 17. Por essa razão, não vos torneis, veja a possibilidade de você se tornar, há uma possibilidade, por isso que Paulo está dizendo isso aqui à igreja, não vos torneis insensatos. E para que isso não aconteça, o que é que nós devemos buscar entender? Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, segundo o versículo 25 que nós estamos estudando, é que nós amemos nossas esposas com esse tipo de amor. Repito, um amor que levará o homem a adaptar a sua vida às necessidades de sua mulher, como, por exemplo, as necessidades espirituais. Assim como Cristo faz, lembra que ele faz esse paralelo o tempo todo? Assim como Cristo faz com a sua igreja. Veja, para que a gente entenda, Cristo está santificando a sua igreja, no sentido de estar preparando ela para um evento. Olha o que é que ele diz no verso 26. Para que a santificasse, ele encerra falando de Cristo que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, no verso 25, e ele diz a razão disso, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então Cristo está santificando a sua igreja, e como eu vos disse, ele está fazendo isso, preparando a sua igreja para um grande momento, um grande evento, aquele dia onde ele vai apresentar essa igreja a si mesmo como sendo uma igreja gloriosa. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então veja, Cristo está santificando a sua igreja, e preste bastante atenção nessa aplicação. Da mesma maneira, os maridos devem buscar a santificação de suas esposas. Mas pastor, já não basta buscar a minha própria santificação. O amor que ele exige de nós aqui é o amor que faz com que a gente busque adaptar a nossa vida às necessidades dela. E uma dessas necessidades dela diz respeito à sua vida espiritual. Assim como Cristo, no paralelo do texto, ele santifica e busca a santificação do seu povo, o homem, o marido precisa também entender que é uma responsabilidade sua, olha que peso, hein? Buscar a santificação de sua própria esposa. Não policiá-la aqui, né? Não fiscalizá-la, a ideia aqui é auxiliá-la no desenvolvimento espiritual. Como se daria isso na prática? A busca pela manutenção de uma vida devocional, por exemplo. A leitura da palavra, a oração juntos. Isso se dá na busca pela comunhão com a igreja local, na busca pelo desenvolvimento dos dons e talentos possíveis que tenham na vida dela, que estejam na vida dela. Então, essa tarefa não é uma tarefa apenas dela, uma vez que ela casa, isso passa a ser também uma responsabilidade dele. E volto a dizer, porque eu quero que isso fique fixo na minha e na sua cabeça. Talvez você olhe para isso e diga, mas é um trabalho muito grande, já é muito trabalhoso lutar para manter a própria vida em santidade. Pois é, mas é esse o amor que ele exige de nós. É esse o amor que ele exige de nós. Um amor que adapta a sua própria vida às suas necessidades. Se a esposa vai mal espiritualmente, e se o fato dela ir mal espiritualmente tem a ver com a postura ou comportamento do marido, adivinha em quem vai recair essa culpa e essa responsabilidade? Adivinha. Isso é ser o cabeça, segundo o texto. Isso é ser o cabeça. Diante disso eu faço a pergunta, qual foi a última vez que você orientou biblicamente a sua esposa? Pense sobre isso. Qual foi a última vez que você a orientou biblicamente, usando as escrituras para isso? Qual foi a última vez que você a ajudou a vencer determinadas fraquezas e determinados pecados?
Qual foi a última vez que você fez isso? Não a criticou simplesmente, mas buscou fazer com que ela, enxergando suas falhas, também pudessem lutar contra elas biblicamente. Qual foi a última vez que você orou por sua esposa ou orou com a sua esposa? A verdade, meus irmãos, e aqui, claro que eu estou falando exatamente para os homens, diretamente aos homens, a verdade é que nós somos muito velozes em encontrar suas falhas, muito ávidos em encontrar seus defeitos, mas lentos em ajudá-las a mudar, e negligentes em orar por essa mudança, o que é uma contradição e uma injustiça. Porque nós esperamos por mudanças, nós exigimos mudanças, nós desejamos mudanças, mas muitas vezes não oramos por elas. Queridos, percebam, nós homens não temos queixas sobre a maneira como Deus tem cuidado de nós. É verdade ou não é verdade isso? Nós não temos queixas sobre a forma como Deus, em Cristo Jesus, tem cuidado de nós. Amém? Muito bem. Então veja, eu pergunto a você, por que Ele tem tamanho zelo com o seu povo? Ao ponto de não nos deixar espaço para nos queixarmos sobre o seu cuidado conosco. Por que isso acontece? Veja o que ele diz no verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Em outras palavras, porque nós estamos ligados a Ele. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando nós nos casamos. Verso 31. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Nós estamos ligados também às nossas esposas. E por isso, meus irmãos, é que nós devemos cuidar delas com o mesmo zelo. Você percebe? Eu iniciei dizendo, você não tem queixas da maneira como Deus tem cuidado de você. E você disse amém. Só que a correlação que ele faz aqui, ou seja, a razão de você não ter queixas a respeito disso, é que vocês estão unidos a eles. Vocês estão unidos a Ele. Ele diz que nós somos um com o Senhor, e essa é a realidade. Nós fazemos parte do seu corpo. Só que a mesma coisa acontece no momento em que nós casamos com nossa esposa. Nós também nos tornamos um com ela. E ela também não deveria ter queixa a respeito disso. A respeito da maneira como nós cuidamos. Porque precisávamos, entendendo o texto, o que o texto quer nos dizer, cuidar das nossas esposas da mesma forma. Sem deixar essas arestas de suas queixas a respeito desse nosso cuidado. Verso 28 e verso 29. Preste bastante atenção. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Assim também, obviamente, ele está fazendo um paralelo com Cristo, a gente já viu isso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E ele completa: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, agora não são os dois uma só carne? Antes, veja, o contrário do ódio é a ação. Lembra que esse amor ágape é um amor que age? Esse amor ágape é uma atitude, é uma postura. Então não é só não tratá-la mal, não é só não desprezá-la, mas é agir em favor dela. Então perceba mais uma vez o versículo 29. Porque ninguém jamais a odiou a própria carne. Ah, mas eu não odeio a minha esposa. Prove isso fazendo o contrário. Antes, a alimenta e dela cuida. Aí ele completa, terminando o paralelo aqui com Cristo, né? Como também Cristo faz com quem? Por isso a igreja não tem queixa. Porque Cristo não a odeia, pelo contrário, o que é que Cristo faz com a sua igreja? A alimenta e cuida. E qual é a exigência dele em relação ao marido? Que ele alimente e cuide dela. E obviamente quando ele está falando desse cuidado aqui, vai além do cuidado espiritual que nós iniciamos aqui tratando. É cuidar aqui de suas emoções. É cuidar aqui dos seus desabafos, ouvir seus desabafos. É apreciar os seus sonhos, seus projetos. Você sabia que ela também tem projetos e sonhos? E ideais? É valorizar as suas opiniões, é aplaudir as suas conquistas, e volta a dizer, é adaptar a sua vida às necessidades dela. Necessidades que são, na maioria das vezes, diferentes das nossas próprias necessidades. Afinal de contas, meus irmãos, Deus as fez completamente diferente de nós. E se nós não consideramos essas diferenças que temos,
Não só faremos com que elas sofram, escutem, homem, mas pecaremos contra Deus. Se não levarmos em consideração as diferenças que existem entre nós, porque as necessidades de nossas esposas são diferentes das nossas próprias necessidades. Nós sabemos muito disso, muito bem disso. Até estranhamos suas necessidades, não é verdade? Mas por quê? Mas isso é bobagem, mas para quê? Eu não gosto, não suporto isso. Eu não penso dessa forma. Minhas necessidades como homens são diferentes das necessidades delas. E se nós não consideramos essas diferenças, dadas por quem? Quem nos criou dessa maneira? É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, inclusive quando a gente vai criticar essas diferenças, viu? Quando nós não consideramos essas diferenças, não apenas as ferimos, mas pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus. Em Colossenses, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim: maridos, amai vossa esposa. Eu gosto porque o Paulo, ele resume aqui, né? Porque há um paralelo entre esse texto aqui de Colossenses e o texto de Paulo em os Efésios, aqui capítulo 5. Ou seja, é praticamente o mesmo roteiro. Só que no capítulo 5 que a gente leu, tem toda a descrição, né? De que maneira, como, os detalhes. Em Colossenses, ele é sucinto, ele resume. É como se ele resumisse toda a nossa ação em uma só palavra. Ele diz assim, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, se sua esposa experimenta a amargura, a tristeza, a angústia, porque você pensa apenas em si mesmo e negligencia as suas próprias necessidades, por considerá-las às vezes menores do que as suas, você estará pecando contra Deus. Não a trateis com amargura. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 7 de sua primeira carta, ele diz o seguinte, apenas ouçam: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Como eu queria tratar disso aqui, mas enfim. Viver a vida comum do lar com discernimento. Olha agora, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente os dois herdeiros da mesma graça de vida. Por que Pedro tem que fazer isso? Aí ele finaliza: para que não se interrompam o quê? As vossas orações. Eu não encontro outro texto desse tipo, colocando uma situação que pode interromper as nossas orações no texto neotestamentário. Aqui eu encontro. O que é que pode interromper? Olha, homens, as nossas orações, como se Deus nos desse as costas, enquanto nós não resolvermos isso. E o que é que está em jogo aqui? Ou seja, Ele não ouvirá as nossas orações se, pensando apenas em nós mesmos, negligenciarmos as necessidades de quem? Das nossas esposas. Que às vezes nós as vemos como pormenores, né? Como coisas pequenas. Pequenas, simples. Para quem? Talvez para nós. Mas não para quem? Não para elas. Porque nós somos diferentes. Temos necessidades diferentes. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Não se interrompam as vossas orações. Toda vez que eu olho para esse texto de Pedro, engraçado que eu estava em casa pensando, então não vou dizer isso, não vou estar me expondo. Mas eu acho que me expondo, eu termino fazendo com que você se identifique com isso também. Então eu acho que seja válido. Até porque minha esposa também está aqui, fica mais fácil eu me expor. Eu lembro uma vez que eu estava preparando um sermão. E eu estava dando 1 e 2 Pedro na igreja, na sequência, sermões expositivos. E tinha me deparado com esse texto, logo no começo aí, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. E estava em casa e, obviamente, pelo tempo aqui, faz muito tempo isso, faz bons anos, de alguma maneira eu a distratei. Eu não sei se você sabe, mas isso acontece no casamento, sabe, não sabe? Por alguma razão nós discutimos e eu a distratei. Eu fui grosseiro. Não liguei com suas necessidades. E aí ela foi para o quarto, se trancou lá, e eu fui estudar para pregar. E aí o hábito sempre de orar, pedindo a Deus: Senhor,
vou me debruçar sobre tua palavra, que tu me ajude no dom que o Senhor me deu, aí estudando e entender o texto bíblico e tal. E quando eu comecei a orar, de que texto eu me lembrei? Havia uma pedra no caminho. Eu me lembrei desse texto. E aí, engraçado, né? Porque o orgulho é terrível. Eu disse, não faz sentido. E aí eu parei e retornei à oração e percebi que não conseguia terminar a oração porque não conseguia esquecer esse texto. E aí eu me levantei, fui até o quarto, bati na porta, ela atendeu e eu estou cortando os detalhes. E aí eu pedi perdão pelo que fiz, né? Me perdoe, eu fui grosseiro, vou tentar lutar para não fazer mais, para não ser tão grosseiro em situações como essa, perdi a calma e tal. Você me perdoa? Ela disse, eu perdoo. Eu disse, pronto, vá dormir que eu vou terminar o sermão. E aí eu voltei para o sermão e consegui fazê-lo, né, da maneira correta. Então perceba, nós precisamos levar a sério o que diz as Escrituras Sagradas. Deus tem um cuidado especial por suas filhas? Tem. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele nos coloca na liderança das nossas casas, mas Ele coloca isso como um parâmetro. Você vai liderar, mas não é de qualquer jeito. Você vai liderar com amor, o mesmo com que Cristo amou a sua igreja. E é exatamente por isso que você vai ter que adaptar a sua própria vida às necessidades dela. E é assim que você vai liderá-la, entendendo as diferenças que vocês têm entre vocês. Meus irmãos, uma boa maneira de provarmos o nosso amor por Deus é amando exatamente as nossas esposas com esse tipo de amor. Um amor que se doa, como eu falei aqui várias vezes, que nos leva a adaptar as nossas vidas às suas necessidades. É uma boa maneira de você provar que ama a Deus, amando sua esposa com esse tipo de amor. Amém? Deixe-me encerrar só com umas últimas orientações. Diante de tudo isso que nós ouvimos, uma coisa que nós precisamos fazer é estudar melhor as nossas esposas. O que eu quero dizer é que devemos conhecê-la melhor. Conhecê-la melhor. Saber a respeito delas. Estude sua esposa, essa sua companheira de viagem aí, nisso que é chamado de casamento, como nós vimos aqui na introdução. Estude, aprenda a entender o que é que ela gosta de fato de fazer. Entenda o que é que lhe traz alegria, quais são as suas necessidades. Como é que eu vou poder vivenciar esse amor se eu não consigo compreender essas coisas? Então estude sua esposa nesse sentido. Estude também sua esposa no que se refere àquilo que a possa entristecer com o seu próprio comportamento. Esse é mais fácil, eu acho, né? A gente sabe bem exatamente o que é que precisa mudar nesse sentido. O que é que faz com que ela sofra ou chore? Estude a respeito de sua esposa. Temos temas como intimidade, temas como comunicação, compreensão, afeição. Estude sua esposa e tente entender que existem momentos agudos na vida delas, onde o comportamento e o humor são dramaticamente afetados. E muitas vezes incompreendidos por nós. Porque não estudamos as nossas esposas. Gestação, TPM, enfermidades, menopausa, são temas caros, pesados para elas, viu? E muitas vezes desprezados por quem? Por nós. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos amá-las com esse amor, mas como se nós não conseguimos compreendê-las? E por que não compreendemos essas mulheres? Porque não as estudamos. Não conseguimos entender quais são as suas necessidades, as suas carências, que eu já disse aqui, preciso repetir, que são diferentes das nossas. São diferentes das nossas. E qual é o problema? Deixei minha casa, meu pai e minha mãe, me uni a minha esposa, e agora somos um só. E eu preciso então tratá-la como Cristo trata a igreja. Aquele que fez da igreja uma só carne consigo. Aquele que fez da igreja parte do seu corpo, como ele diz no texto, no verso 30. E agora exige de nós que, da mesma forma, cuidemos dela da mesma maneira. Eu preciso entendê-la. Quando eu me interesso em entender essas coisas a respeito da minha esposa, quando eu me esforço em ajudá-la nesses momentos, quando eu
abro minha mente e tento entender quais são as suas carências, suas dificuldades, e cedo a minha própria vida para aquilo que muitas vezes para mim não tem tanta importância, mas passa a ter por ser importante para ela. E eu sei que agora eu tenho uma missão, que é amá-la como Cristo amou a igreja. Então, quando eu faço isso, preste minha atenção para eu encerrar, eu não estou apenas provando amor pela minha esposa, o que já seria uma grande coisa, mas eu estou, acima de tudo, provando amor pelo meu Senhor, quando eu assim ajo. Amém? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que Deus então nos ajude nessa difícil, mas gloriosa missão. Feche seus olhos, vamos orar.